Bom dia, Shabbat Shalom. Pega a minha Bíblia, por favor. Bom dia, bom dia. Um dia repleto da presença do Senhor, porque hoje é o dia do Senhor. É o dia que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos estar juntos, reunidos em seu nome. É o dia que o Senhor escolheu. Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Abaixa um pouquinho. Só abaixa, não precisa desligar não. Assim, os céus e a terra foram terminados com tudo o que há neles. E no sétimo dia, no sábado, Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que pudesse a obra produzir-se por si mesma. Isaías 58. Isaías 58. Bom dia, meus amados, bom dia. Shalom, a paz de Deus. Se você contiver o seu pé no Shabat e não procurar neste dia santo os seus próprios interesses, se você chamar o Shabat de maravilhoso, o dia santo de Adonai, digno de honra, e então o honrar, não cuidando dos afazeres comuns, nem procurando os seus interesses ou falando a respeito deles, se você o fizer, terá prazer em Adonai, e eu o farei cavalgar nos altos da terra, e o alimentarei com a herança de Jacó, seu ancestral, pois a boca de Adonai falou. Amém, Senhor. Estamos aqui mais uma vez no dia que o Senhor escolheu para que nós tivéssemos comunhão contigo. No dia que o Senhor escolheu desde a criação para que fosse um dia santo. Um dia voltado a ti, separado para ti, Senhor. Estamos aqui te entregando, Pai, a nossa vida por completo neste dia que é teu, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos no seu santo nome para adorar ao Senhor, para contemplar a tua bondade, como nos fala Davi no Salmo 27, contemplarmos a tua bondade e recebermos os teus direcionamentos e as tuas instruções. Graças te damos, Senhor, por tamanha bondade em nossas vidas. Graças te damos pela tua misericórdia, pela tua graça sobre nós. Graças te damos pelo sacrifício do teu Filho amado, Yeshua, na cruz por nós, que foi oferta perfeita pelos nossos pecados e que se fez oferta de comunhão, rasgando o véu, nos dando livre acesso ao teu trono de graça, para que pudéssemos todos nós acessar o Santo dos Santos e receber o teu Espírito Santo em nós. Graças te damos, Senhor, porque tu és bom. Graças te damos, Senhor, por mais este culto. Receba o nosso culto de adoração e louvor ao teu santo nome. Receba-nos, Senhor, porque somos totalmente teus, rendidos e quebrantados no teu altar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus amados. Pode voltar o louvor. Ou você quer colocar o outro louvor? Qual? Então aumenta. Bom dia, amados. Sejam todos bem-vindos à presença do Papai, à casa do Papai. A igreja é a casa do Pai, é o corpo de Cristo.
Cadê o batucador? Pedro, vem tocar o carrom. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo. Eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim e te encontrava todo dia, mas te perdi no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fiz, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me arde outra vez no meu coração. Agora ouve o Pai. Bertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Dia, eu te amo. Quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Um dia eu te amo. Eu não quero mais viver. Amém, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um bom Pai. Um Pai que sempre nos espera. Um Pai que sempre nos espera de braços abertos. Um Pai que nos adotou não por merecimento, mas por graça e misericórdia. Por bondade o Senhor nos adotou. E o Senhor nos ama incondicionalmente. E o Senhor nos espera de braços abertos. Que nós possamos retornar ao teu colo, Senhor. Não queremos mais viver longe de ti. Em nenhuma das áreas da nossa vida nós queremos viver longe do Senhor. Em nenhum dos dias, nenhum dos momentos da nossa vida nós queremos viver longe de ti, Senhor. Pois somos felizes contigo, Senhor. Caminhava ali no seu jardim e te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, Senhor, mas hoje te devolvo o coração. Arrependido, prostrado, quero voltar. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me lava,
me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me lava, me molha, me ensina, me inspira, me arde outra vez no meu coração. Amém, Senhor. A glória da segunda casa será infinitamente melhor que a primeira, Senhor. Que ao retornarmos, Senhor, ao teu colo, Senhor, uma nova história seja escrita, Senhor, infinitamente melhor do que a primeira, Senhor. Uma história de retidão contigo, Senhor, de intimidade contigo, Senhor, de comunhão plena com o Senhor. Que possamos retornar, Senhor, que possamos retornar à tua boa vontade, Senhor. Que possamos retornar à tua boa vontade, Senhor. A comunhão e intimidade, Senhor, que tínhamos contigo, Senhor. Oh, Senhor, nos leva de volta ao teu jardim, Senhor. Um lugar de intimidade e dependência total, Senhor. O jardim, Senhor, era um lugar de dependência e intimidade contigo, Senhor. Ah, Senhor, nos leva para esse lugar, Senhor. Nos leva pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Porque nós sozinhos não conseguimos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai que está sempre de braços abertos. Sempre de braços abertos, seja para o filho pródigo que saiu, seja para o filho que estava perto, mas não se via como filho. O Senhor é sempre um Pai amoroso, é sempre um Pai disposto, é sempre um Pai de braços abertos. Nessa verdade de que o Senhor não é apenas o nosso Adonai, o nosso Senhor, mas é também o nosso Abba, o nosso Paizinho, é que nós iniciamos o culto de hoje, te agradecendo com o coração repleto de gratidão, porque o Senhor sempre está de braços abertos para nós. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Vida? Quer que eu ore? Bom dia, meus amados, bom dia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela vida do meu esposo, Senhor. Eu te agradeço pela vida dele e peço que teu Espírito Santo use de forma poderosa nesta manhã, Senhor. Pai, que não seja ele falando, mas seja o Senhor usando a boca dele, Senhor. Que não sejam os pensamentos e os sentimentos dele, mas os teus pensamentos e os teus sentimentos. Usa-o conforme a tua vontade para falar conosco, Senhor. Usa, Pai, o teu filho amado, Senhor, para falar com os teus filhos, Senhor. Que ele possa, Pai, revestido da autoridade de Cristo Jesus, não da sua própria autoridade, porque nenhum de nós temos autoridade, merecimento e capacitação. É o Senhor que nos capacita e a autoridade de Cristo que está sobre nós. Então que na autoridade de Cristo Jesus, ele possa agora abrir a sua boca e falar a tua vontade, Senhor. Que ele possa abrir a boca dele e falar a tua vontade, Senhor. Ser usado pelo teu Espírito Santo nessa manhã, para nos trazer a tua santa palavra, que nos exorta, que nos corrige, que nos limpa, que nos cura, que nos purifica, que nos liberta, que nos coloca de pé, que renova as nossas forças. Obrigada, Senhor, pela vida dele. Usa conforme a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Eu oro pela casa de cada um que aqui está, para que nada se levante, Pai, contra a tua vontade. Eu oro pelas nossas casas, para que o Senhor, eu peço que o Senhor coloque teus anjos de guerra ao redor, Senhor, protegendo-nos de todo levante do inimigo. Que nada venha atrapalhar, que nada venha distrair, Senhor, que nós possamos estar plenamente, Pai, entregues a Ti nesse momento, com os ouvidos abertos, não apenas para ouvir, mas para entender o que foi ouvido, absorver o que foi ouvido. Que nós possamos, Senhor,
ter o nosso coração e a nossa mente preparados como solo fértil para que a semente da tua boa palavra cresça em nós. Não apenas caia e seja roubada, mas que ela permaneça, cresça e frutifique para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu povo. Shalom. Por minha colinha aqui do lado. Não, o que você desligou? Certo. Shalom, bom dia. Todo mundo bem por aí? Vamos lá, essa pregação. Quando Deus falou comigo, quando Ele me passou, que Ele queria que eu falasse sobre isso, eu fiquei até meio assim, não vou mentir para vocês, peraí. Só ajeitando o computador. Minha colinha tá no computador hoje. Então, quando o Senhor me passou essa mensagem, eu fiquei até meio assim. Até conversei com a Roberta, montei a pregação inteira e depois fiquei pensando, falei, Senhor, eu sou digno de falar sobre isso, porque é algo que eu, inclusive, até hoje ainda estou trabalhando isso dia a dia e acho que é algo que todos nós, né, vamos trabalhar a nossa vida inteira. Mas é algo que vai falar muito também comigo, né? Não só com vocês, mas muito também comigo. Então, eu queria começar primeiro pedindo, né? Eu sei que estamos no virtual, então estão todos aí, não sei, suas casas, trabalho, não sei de onde você está vendo agora ou vai ver gravado isso, mas tentar tirar esses minutinhos e esquecer um pouco todo o entorno, esquecer um pouco o que está acontecendo em volta de você, focar em Deus, focar em Yeshua, em Jesus, nessa mensagem e no que Ele pode trazer por você através dessa mensagem. Como a Roberta já orou, que sejam as palavras de Deus e não as minhas, e que essa mensagem, Pai, possa cair em solo fértil, Senhor. Possamos ser o solo fértil, Senhor, e germinar essa mensagem, Pai. Queria começar hoje fazendo um exercício de, vamos dizer assim, mentalização com vocês. Né? Pedir aí para, se vocês se sentirem à vontade para isso, fechar um pouco os olhos, né? E mentalizar a imagem de uma criança. Imagina aí na sua mente, fecha o olho, respira fundo, se acalma, desacelera. E imagina aí na sua mente a imagem de uma criança. A criança mais pura que vier a imagem na sua mente. Talvez uma memória sua do passado, a imagem de um filho, de um neto, de um sobrinho, de quem quer que seja, mas o que vocês consigam definir como a criança mais pura possível aí na mente de vocês. Imagina essa criança andando descalça num gramado, numa garoa, se divertindo, correndo, pulando, né? Lá feliz, alegre, totalmente maravilhada e fascinada com uma simples borboleta voando ali em volta dela, perto dela, né? Sente essa alegria genuína da criança, sente essa pureza, essa bondade, essa energia, né, dessa criança. Tem uma leveza muito grande aí, né? Uma ingenuidade, pureza. Isso é uma alma que ainda não foi sobrecarregada com os problemas da vida. Uma alma que mesmo nos tempos atuais ainda mantém a total conexão com o Eterno, com Deus. Podem abrir os olhos, quem tiver de olhos fechados, e guardem muito bem aí com vocês, no coração de vocês, essa imagem dessa criança, essa sensação que a gente teve de leveza, né, de pureza, de alegria sincera dessa criança, porque isso é um eco do paraíso. Isso é um eco do que deveríamos ser, do que deveríamos viver, de como Deus nos criou para ser e para viver, né? Deus nos criou para ser e para viver isso, e não isso que nós somos hoje, que está aqui vendo o culto, mas nesse exato momento está preocupado
com a conta, com o boleto que está vencendo, com a comida que está na panela, com a criança que está correndo lá, ou se fulano não sai daí, não faz isso, um milhão de coisas ao mesmo tempo. Não foi isso que ele nos criou para ser. Ele nos criou para ser isso que a gente imaginou, né? Essa criança pura, leve, ingênua, solta. E hoje, inclusive, ingenuidade, hoje em dia, é algo que acabou se tornando um insulto, né? Acabou se tornando algo pejorativo. Acabou se tornando um insulto, né? Falar que fulano é ingênuo, quando na verdade devia ser um elogio. Ele nos criou para ser assim. Essa vida moderna que temos hoje, que é o errado, né? Ele nos criou para ser assim. Vamos lá, vamos agora abrir isto na palavra, né? Bereshit, Gênesis 2, 25. Pega a minha palavra para mim, por favor. Aí, comecinho aí, primeira, segunda página aí da tua Bíblia. Gênesis 2, 25. Os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam disso. Aí, trazendo de volta essa imagem da criança, né, que a gente falou, pode ver que a palavra diz que Adão e Eva, Adão e Havá, no original, estavam os dois nus, peladinho da Silva lá, e não se envergonhavam disso, não tinham vergonha. Hoje, a gente tem vergonha de tudo, de todos, de qualquer coisa, né? Mas porque eles não tinham vergonha. E aí eu convido para resgatar essa imagem da criança e lembrar de quando éramos crianças ou das crianças que temos em casa, que convivemos. A criança mantém isso até hoje. Por isso eu falei que as crianças são um eco do paraíso. São um eco desse passado que deveríamos ser. Pode ver que as crianças são assim. Você vê uma criança pequena, ela não tem vergonha de sair correndo peladona pelo meio da casa, né? Ela sai para lá, para cá, nua, peladona pelo meio da casa, não tá nem aí com a hora do Brasil, se ela tá gorda, se ela tá magra, se o cabelo tá arrumado, se o cabelo não tá arrumado, o que que tá combinando, o que que não tá combinando, o que que não sei o quê, né? Ela tá feliz, ela tá preocupada só no quê? Em ser feliz. Só isso. Em brincar, se divertir, em ser feliz. Não tá preocupada com mais nada, né? Até aqui em casa, acho que o exemplo mais perto que temos disso, o Bruno, meu filho mais novo, que a gente brinca aí para quem é mais novo, acho que não vai pegar a referência mais da grande família. Ele parece o Augustinho, né? Que a gente brinca, ele parece o Augustinho, que se a gente deixar ele escolher a própria roupa que ele vai vestir, ele sai com um negócio, uma peça nada a ver com a outra, tudo descombinando, ele sai parecendo uma fantasia de carnaval. Mais feliz. Mais feliz. Mas por que ele faz isso? Porque ele não está preocupado em no que os outros vão achar da roupa dele, ele não está preocupado em agradar os outros com a roupa dele, ele está preocupado em quê? Em colocar aquilo que ele gosta, aquilo que ele se sente feliz usando. Só isso. Não está preocupado com mais nada. Se os outros vão achar que ele está bonito, se os outros vão achar que ele está feio, se os outros vão achar que ele está combinando, que ele não está combinando, ele não está nem aí com a hora do Brasil, não estaria aí com nada, nem com ninguém. Ele só está preocupado em vestir a roupa que ele gosta, que ele vai se sentir feliz com essa roupa e pronto, acabou. Então, justamente isso. A criança é esse eco do que Adão e Eva foram criados para ser. Do que nós fomos criados para ser. E, infelizmente, acabou-se lá no passado o Adão e Eva atropelando as coisas, né? E perdemos tudo isso hoje. Eu tenho costume, todo dia de manhã, de fazer caminhadas. Essa mensagem, essa pregação só de uma delas. Todo dia de manhã eu tenho o costume de fazer caminhadas. Eu saio para andar e além de ser um exercício físico, né, que me ajuda muito, né, no físico, e eu também uso que é o momento que eu tenho eu tô sozinho, sem nada, sem ninguém, coloco meu fone de ouvido, um louvor, uma música e saio andando ali.
E é o meu momento que eu tenho com Deus, é o meu momento que eu tenho de calma, de tranquilidade, que eu me isolo de tudo e de todos, né? E geralmente esse momento é o momento que eu falo com o Pai, vamos dizer assim, é o meu momento de devocional. O meu momento de devocional eu faço caminhando. Saio andando aqui pelo bairro, aleatoriamente aqui, e é o momento que eu tenho com Deus. E num dia desses, eu estava fazendo uma caminhada desse, estava justamente refletindo sobre isso, né? E falou, pô, pai, como que era Adão e Eva no paraíso? Como que será, né? Como que era a vida deles? O que fizeram? Por que eles caíram, né? O que aconteceu? O que não sei o que? E comecei a conversar com Deus sobre isso. E a conclusão que eu cheguei, que Deus me inspirou, né? Me passou esta mensagem, e a conclusão que eu cheguei é que, assim, ali, Adão e Eva, lógico, eles fizeram uma troca, né, com a serpente, com Satanás, fizeram a pior troca que poderia ter sido feita na história. E eles fizeram uma troca extremamente desastrosa, que eles trocaram justamente isso. Eles trocaram o paraíso, né, mas eles trocaram isso, essa ingenuidade, essa leveza, essa pureza, eles trocaram essa alma deles pela racionalidade, né? Quando eles aceitaram a proposta da serpente e comeram o fruto proibido, foi isso que aconteceu. Eles trocaram essa leveza, essa pureza, essa ingenuidade que a gente viu no começo dessa criança pela racionalidade, por essa vida racional, né, que a gente tem hoje, essa vida racional que nós temos hoje, por esse peso dessa vida moderna que nós temos hoje. Se hoje nós temos tudo essa preocupação, como falei, com conta, com boleto, não sei isso, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, como que é, como que não é, todo esse problema, todo esse fardo pesado dessa vida moderna que nós temos hoje, foi por conta dessa troca. Eles trocaram a leveza, a pureza, tudo isso pela racionalidade. A gente pode ver isso. De novo, voltar para a Bíblia. Na minha é até uma página depois, uma página na mesma página. Gênesis 3, na mesma página que estávamos antes. Gênesis 3, 5. Ixi, essa letra tá pequena para mim. Cadê? A serpente falando com Adão e Eva. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Foi essa a proposta que a serpente fez. Essa a proposta, né, que Satanás fez para eles. Ter autonomia. Até então, Adão e Eva não tinham autonomia, né? O Senhor estava lá no jardim com eles, visitava-os todo dia, passava as coisas, ensinava as coisas. Judeu lendo a Bíblia, é claro, você acha que a Bíblia veio de onde, amigo? Taná. A Bíblia é judia. Não sei de onde você aprendeu aí, mas os judeus que a Bíblia é judia. Quem escreveu isso aqui foi Moisés. Os discípulos eram judeus. Os discípulos de Jesus era judeu. Os 12 discípulos eram judeus. O leão da tribo de Judá. A tribo da minha esposa. Amém. Eu sou da de Benjamim. Ela é descendente da tribo de Judá. Eu sou descendente da tribo de Benjamim. A Bíblia é escrita em hebraico, o idioma dos judeus. Continua a pregação. Continua a pregação. Vamos lá. Então foi justamente isso. Satanás ofereceu para Adão e Eva autonomia. Essa autonomia. E eles aceitaram, eles trocaram. Justamente essa pureza, essa ingenuidade, né? Tudo isso, inclusive que nós acabamos de ver aqui hoje, é um exemplo disso. A criança não julga, criança não ataca. Lógico que assim, né? Hoje em dia temos crianças e crianças, temos crianças que nascem em lares disfuncionais, que já crescem inundadas de valores horrorosos e terríveis. Não estou falando disso, estou falando, né, vamos dizer assim, de crianças puras, né, do que as crianças deveriam ser. Então, justamente, crianças não julgam,
crianças não atacam, crianças não ferem o outro simplesmente porque discordam da visão desse outro. Por causa da roupa que está vestindo. Por causa da roupa que o outro está vestindo, por causa da forma como o outro está falando, por causa do que, daquilo que o outro acredita, da descendência do outro. Não ataca a pessoa simplesmente por conta da origem étnica dessa pessoa, da roupa que essa criança usa. A criança simplesmente ela encontra uma criança que ela nunca viu na vida, se junta, brinca como se fossem os melhores amigos do mundo. Estou mentindo? Então, criança é pura. Isso que nós acabamos de ter um exemplo aqui hoje, inclusive, glórias a Deus, Deus testificou a minha palavra aqui hoje, a palavra dele aqui hoje, a minha pregação, a palavra dele através da minha pregação aqui hoje, né? Deus testificou isso através disso, né? Essa pureza. Nós queremos, o que Adão e Eva aceitou e o que hoje nós reforçamos, e todos os dias nós continuamos comendo esse fruto proibido hoje, dia após dia, após dia, após dia, é justamente isso. Nós queremos esse fruto da autossuficiência, do autojulgamento, nós queremos tirar de Deus o papel de juiz, e nós queremos ser o nosso juiz e o juiz do outro. Então, porque eu estou usando um kippah em desacordo com aquilo que a pessoa acredita, então a pessoa quer ser a juíza da minha vida, e vim aqui julgar, né, a minha pregação, julgar a minha mensagem, quer ser a juíza da minha vida de acordo com os valores dela, com aquilo que ela acha, com aquilo que ela acredita. Nós queremos ser autossuficiente. Eu sou o dono da minha vida, eu sou o juiz, eu que mando, né? Serei como que fez Deus. As pessoas não acreditarem que Jesus era o Messias, porque ele tinha essa pureza, né? Exatamente. Os nossos, né, antecessores lá, nossos irmãos do passado judeus, não acreditaram que Jesus era um Messias prometido. Por quê? Porque eles esperavam o Messias rei, eles esperavam que iam receber, né, falar, pô, o Messias, o Filho de Deus, vai vir alguém, um rei, né, o cara vai vir como um monarca, vai vir, e Jesus veio com essa pureza descrita em Gênesis. Jesus carregava isso consigo. Então, Jesus não era aquilo que eles esperavam, né? Não era aquilo que eles esperavam, por isso que eles deixaram. Porque nós queremos todos os dias isso. A gente quer ser o conhecedor do bem e do mal. A gente quer decidir nós mesmos o que é bom e o que não é bom. O que presta e o que não presta. O que é certo e o que é errado. A gente quer todo dia, né, morder esse fruto proibido e sermos nós os juízes de tudo e de todos. Né? Eles entregaram essa alma leve e confiante deles em troca de pegar esse fardo pesado desse racional que julga, dessa percepção aí, né, de comparar as coisas, dessa consciência que acusa todo mundo a todo tempo, né? Inclusive, como eu falei, glórias a Deus, foi algo enviado por Deus, isso porque testificou, isso aqui está escrito há uma semana. Está preparado, eu queria falar. E Deus testificou aqui. Deles perderem a dependência do Senhor. De perderem a dependência. Retoma. Né? Então é isso. Nós aceitamos todos os dias, e Adão e Eva aceitou isso, mordeu esse fruto, para justamente perder essa dependência de Deus. Abrir mão dessa dependência de Deus. Eles eram dependentes do Senhor para tudo. Né? O Senhor que ditava tudo como era feito. O Senhor criou Adão, o Senhor falou para Adão, vai lá Adão, come isso, come aquilo, não come isso. Agora vai lá Adão, dá nome aí para os bichos. Agora ó, tá aqui, essa é a tua mulher que eu fiz para você. Então o Senhor dava todas as coordenadas e eles obedeciam. E o que Satanás ofereceu foi justamente isso, de tirar essa chefia de Deus e passar para eles. Eles aceitaram, eles quiseram e eles foram atrás, né? A palavra, se a gente continuar lendo aqui o capítulo 3 de Gênesis, vai ver que é justamente isso. Eva olhou para a árvore e achou que era boa, achou que era agradável e queria ter, né, essa autonomia. Ela comeu e deu para Adão.
Então foi isso que eles foram atrás, que eles buscaram. Essa autonomia de decidir as coisas com sua própria vida, né? Continuamos ali, Gênesis agora 3, 7 e 8. O que aconteceu na hora que eles comeram? Então os olhos de ambos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueiras para fazerem tangas para si. Eles ouviram a voz de Adonai, andando no jardim no momento da brisa da tarde. Por isso o homem e sua mulher se esconderam da presença de Adonai entre as árvores do jardim. Adonai chamou: homem, onde você está? Percebe que assim, toda tarde Deus ia ao Éden. Toda tarde Deus ia ao Éden ter com Adão e com Eva. Judeus negam Jesus. Não, não negamos, eu sou judeu. Nem todos negam. Temos os judeus messiânicos, que creem em Jesus. Aliás, a igreja primitiva foi fundada. A igreja primitiva era todinha de judeus. Judeus messiânicos e gentios. Os judeus depois, que creram, e depois com Paulo, os gentios. Os primeiros 12 eram todos judeus. Mas a igreja, Paulo também fazia parte da igreja primitiva. Existem os ortodoxos. Ao contrário, lê a Bíblia, colega. Jesus mesmo sempre falou: meu Pai, eu vim em nome do meu Pai, o Senhor, o meu Pai. Jesus é o Filho de Deus. Continua a pregação. Então, mas é isto. Continua a pregação. Então, continuando. Os olhos dos dois se abriram. Deus ia todo dia ao jardim ter com Adão e Eva, conversar com Adão e Eva, falar com Adão e Eva. E aí tem um parênteses. Olha do que eles abriram mão. Olha do que eles abriram mão, Adão e Eva. Imagina você agora, de novo como eu falei no começo, imagina aquela criança, né, pura, simples, tudo isso. Eu falo de novo agora. Imagina você aqui, sentado, no Jardim do Éden. Imagina aí o jardim, a praça, né, o lugar com árvores, com animais soltos, tudo isso. O lugar mais lindo e puro que você possa imaginar na sua vida. E o próprio Deus vindo todo dia ali. Sentar ali com você, conversar com você, bater papo com você, te dar conselho, falar com você, tudo isso daí. O próprio Deus ali com você, pessoalmente, tete a tete. Era isso que Adão e Eva tinham. É disso que eles abriram mão em troca da autonomia. E é disso que nós, hoje em dia, continuamos abrindo mão todo santo dia em troca da autonomia, né? E aí vem a pior e mais trágica consequência disso que eles fizeram. Eles tiveram essa autonomia, eles tiveram tudo isso que eles buscaram, que eles queriam, mas vem a pior e mais trágica consequência. É uma consequência que nós temos até hoje, que a gente continua dando sequência, faz isso até hoje. Quando está com problema, o que a gente deveria fazer? O que uma criança faz, como eu falei da criança, o que uma criança faz quando a criança está com problema? A criança foi lá, andou, deu uma topada no dedão. O que ela faz? Ela corre, né, pro pai e pra mãe. Pai, mãe, bati aqui, ó, meu dedo, espetei no espinho. Né? É o certo. Como eu falei, Jesus falou, a gente vai chegar, vamos ler essa passagem, né? Que sejam como crianças. Justamente, o que a criança faz quando tá com problema? Corre pro pai e pra mãe, a primeira coisa. Pai, mãe. O que a gente faz quando tá com problema? Corre para o nosso pai? Não, se esconde. Vocês viram aí, né? Quando Deus chegou no jardim, chamou por Adão e Eva, eles costuraram lá as folhas de figueira, se cobriram e se esconderam no meio das árvores. Se esconderam da presença de Deus. Se esconderam da presença de Deus. Essa é a trágica consequência, essa vergonha, o peso da decisão. É o peso da decisão
que eles tiveram, né? O fardo da racionalidade. Eles queriam a racionalidade, eles tiveram a racionalidade. Eles justamente começaram a racionalizar tudo. Deixa eu ver, não, eu tô pelado, é vergonhoso ficar pelado, será que eu tô gordo, será que eu não tô gordo, será que o meu corpo tá bom pra tá desse jeito, pra fazer desse jeito? Ai, será que ele vai brigar comigo, que ele vai dar bronca em mim a hora que ele me vê, a hora que ele falar comigo? O que será que vai... Começou a racionalizar e se escondeu. Quando o certo dele deveria ser o quê? Pai, fiz porcaria, vem aqui, me desculpa, né? Me ajuda. É aquela coisa, Deus é onisciente, né? Ponto. Deus sabe de tudo. Então, quando Deus foi lá, chegou no jardim, Adão, cadê você? Vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava e que Deus não sabia o que Adão e Eva tinham feito? Pô, é Deus. É claro que ele sabia o que eles já tinham feito e é claro que ele sabia onde eles estavam. É que ele estava dando uma última oportunidade de chegar ali e falar, pai, seguinte, eu fiz porcaria, pai. Fiz porcaria, né? Mas, como eles já tinham mordido daquele fruto da racionalidade, eles não assumiram as consequências. Eles não assumiram os seus erros, né? Quando mais precisavam de Deus, eles fizeram o quê? Se esconderam de Deus. E é o que nós fazemos hoje, o tempo inteiro. Quando a gente mais precisa de Deus, quando a gente está depressivo, quando a gente está doente, quando a gente perde o emprego, quando a gente briga com a mulher, com a esposa, com a mãe, com o pai, o que a gente faz? Deus não me ajuda, Deus não faz nada, Deus... E como eu falei, essa pregação eu estou falando para mim também. Estou falando muito para mim. Ontem até estava com a Roberta falando, nossa, um peso pregar sobre algo que eu estou dia a dia lutando também, né? Então é justamente isso. A nossa tendência é fazer o quê? É fugir de Deus. Até hoje. Quando a gente está com um problema e deveria ir para Deus, a gente faz o quê? A gente, dá linha, né? Diz os jovens da minha época, né? Hoje não sei, na minha época, dá linha na pipa. A gente foge de Deus. A gente foge de Deus. A gente continua até hoje, né? Fugindo de Deus, fugindo de Deus, fugindo de Deus e tudo isso. E mordendo esse fruto proibido. Dia após dia, mordendo esse fruto proibido, e reforçando esse pacto que Adão e Eva fez lá atrás. Ainda hoje, nós continuamos reforçando o pacto lá de trás de Adão e Eva. E trocando a nossa inocência, a nossa leveza, a nossa dependência de Deus pela nossa independência, pelo nosso auto-julgamento, né? Por esse nosso racionalismo. Mas tenho-lhes uma boa notícia, né? Tem uma boa notícia para dar para vocês. Adonai, Deus, o Senhor, o seu infinito amor, ele viu para essa troca desastrosa que a gente fez e ele deixou o caminho para a destroca, né? Ele deixou o caminho certo para a gente fazer essa destroca que foi feita lá atrás por Adão e Eva e voltarmos a ser aquilo que nós deveríamos ser, aquilo que nós fomos criados para ser. Inclusive estou usando essa camiseta hoje por isso. Para vocês eu creio que vai aparecer do avesso, né? Caminho inverte. Mas o caminho para essa destroca é esse aqui, Yeshua, Jesus. Ele é o caminho para fazer essa destroca trágica e desastrosa que Adão e Eva fez lá atrás. E ele deixou o que é para ser feito. Ele deixou a receitinha do bolo, o manual do que a gente tem que fazer para fazer essa destroca. Vamos lá. Matitiarro 18:3. Mateus 18:3. Eu não coloquei marcador nas minhas páginas, que é justamente pro tempo que eu vou levar para abrir as páginas, o tempo que vocês têm aí para abrir a de vocês. Certo, folha. Mateus 18:3.
Eu lhes digo, a não ser que se transformem e se tornem como crianças, não entrarão no reino do céu. Inclusive, um tema para uma outra pregação, mas aquela coisa de, é só você aceitar a Cristo e você já está salvo. Ele acabou de, mudar isso. A não ser que vocês se transformem e se tornem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Ele estava falando isso para os seus discípulos, para quem já cria nele. Né? Vamos chegar nisso também mais para trás, daqui a pouco falando disso. Mas está aí. Enquanto os apóstolos, os discípulos, estavam lá preocupados em organizar as coisas, em fazer, em desfazer, em trazer, não sei o quê. Não, barra as crianças. A criança só incomoda, tira a criança de perto. Ele foi lá, catou a criança, trouxe para perto dele e falou, a não ser que vocês se tornem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Ele estava justamente falando disso. Falando dessa leveza, dessa pureza, dessa ingenuidade, dessa sinceridade que a criança tem e que Jesus tinha. Jesus tinha tudo isso. Inclusive outra coisa, criança é sincera. Criança fala. Criança não tem vergonha, não tem inibição, criança não tem nada, né? E Jesus era tudo isso. Jesus estava andando, ele sentava lá com o cobrador de impostos, ele sentava com a prostituta, ele sentava com o leproso, ele sentava com tudo e com todos, ele falava com tudo e com todos, ele abraçava tudo e todos, ele ajudava tudo e todos. Assim como as crianças, que a gente estava comentando, nós estamos num prédio onde tem várias crianças, nossos filhos descem, encontram com crianças que eles nunca viram na vida, 2 minutos depois estão tudo junto lá brincando, né? Então, Jesus tinha isso e ele nos deu o caminho. Esse é o caminho. Ele deu a ordem. A gente só entra no céu se a gente se tornar como criança. Olhem o peso disso. Diferente do que aí o seu pastorzinho coach da prosperidade fala, não é simplesmente você fazer a sua confissão de fé. Ele acabou de falar aqui, em Mateus 18:3. A não ser que não nos tornemos como crianças, não entraremos no reino dos céus, né? Você tem que cumprir com a ordem dele, com as ordens dele, com o que ele deixou discriminado. É a receita do bolo, é a lei, ele mesmo falou, né? Não vim cancelar a lei, eu vim cumpri-la. A menos que você cumpra o que Jesus falou, você não entra no reino do céu. Isso é por ruim? Não, ao contrário. O que vocês acham que é melhor para nós? Essa vida racional, cheia de preocupação, e pode ver, as maiores doenças que mais matam hoje em dia, que mais acometem as pessoas em número, são todas doenças ligadas à mente. Burnout, estresse, depressão, irritação e não sei o que, é tudo doença da mente. São todas doenças causadas e trazidas por conta dessa troca desastrosa que a gente continua reafirmando dia após dia, dia após dia, né? Vamos continuar. Agora volta algumas folhinhas aí. Mateus 11, de 28 a 30. Vou voltar aí algumas folhinhas na sua Bíblia. Meu Pai entregou todas as coisas a mim. De fato, ninguém conhece plenamente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai a não ser... 28, é 27. Oi? É 27 isso que você está lendo. Então. É 11:27, você falou 11:28. É, 28. Bom, esse é toda coisa. 28. Venham a mim todos os que passam por lutas e estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Pode ver que o próprio Jesus, fala aqui,
se descreve justamente como uma criança é, né? Humilde, de coração e manso. E vocês encontrarão descanso para a alma, porque o jugo é suave, o fardo é leve. É justamente isso que Jesus quer trazer para nós. Leveza, pureza, né? Leveza, pureza, descanso, a confiança nele. Então, eu estou preocupado se eu vou conseguir pagar a conta desse mês. É até aquela coisa, né? Que eu penso e que eu falei, o exercício meu do dia a dia, essa palavra também é para mim. O exercício do dia a dia e nessa caminhada que eu comentei no início da pregação, eu comecei a pensar e falar, cada vez que eu tiver com um problema, eu vou começar a pensar como uma criança reagiria frente a isso. Que acho que eu vou saber como Jesus quer que eu reaja frente a isso. Então, estou preocupado que eu não consegui pagar a minha conta desse mês. A criança se preocupar com a conta? Será? Pergunta pro teu filho aí do lado, para a criança mais perto que você vê aí. Se ele está preocupado com alguma das contas aí desse mês. Se ele está preocupado com o mercado, se ele está preocupado... Não, ele confia, não é? Ele confia que o pai, que a mãe vão prover tudo que ele precisa. Que tudo que ele precisa, o pai e a mãe dele vão dar um jeito. Né? Não tem aquela coisa, né? Que a criança vê o pai e a mãe como um super-herói, não é? Como um ser, né? Como um ser quase divino, como um super-herói. Então, é isso que ele quer de nós. É essa confiança plena e irrestrita nele. Com tudo isso que a nossa mente se tornou hoje, com que nós nos tornamos hoje, é fácil. Não é fácil, não. Mas está cá o manual de instrução. Está cá o manual de instrução para a gente chegar nisso. Né? O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E como a gente começa a fazer essa destroca e conseguir entregar isso na mão de Jesus? 3 passos simples, né? Anota aí, né? Aquele receita. Os 3 passos para destroca. Trocando o julgamento pela confiança radical. Confiança radical em Deus. Então você vai parar de julgar, né? Como eu falei, criança não analisa. Criança confia na capacidade do pai de prover o pão, de prover as coisas. Criança simplesmente confia em tudo. Ela confia no pai e na mãe em tudo. Ela confia no pai em tudo. Então, troca o teu julgamento pela confiança radical em Deus. Vai parar de fazer a tua parte? Lógico que não. Eu vou pedir demissão do meu trabalho, vou sentar aqui a partir... Não. Porque ele também está lá, né? Está no manual de instrução, uma das regras é sair. Mas faz a tua parte e confia radicalmente nele, que ele vai fazer tudo. Passo 2, trocando o orgulho pela humildade genuína. Adão, ele quis ser como Deus. Uma criança sabe que é pequena, ela sabe que ela é dependente, ela sabe que ela precisa do pai e da mãe dela para tudo. Tanto que eu falei, ela tá andando, ela tropicou, ela espetou o dedo lá no espinho da flor. Ela corre para a mãe e para o pai. Me ajuda! Você vê alguma criança, foi lá, furou o dedo, não, que droga, deixa eu procurar. Cadê o band-aid? Cadê o remédio? Cadê o não sei o quê? Deixa eu me cuidar sozinho. Inclusive, lembrei agora, um vídeo que estavam viralizando nas redes aí um tempo atrás e pintando como, nossa, olha só que criança perfeita. Mostraram uma criancinha, creio que chinesa pelos traços, né, oriental, um menininho pequenininho que acorda, ele vai lá, levanta, sai do próprio berço, dobra, arruma a roupa de cama do berço, vai sozinho lá, tem uma escadinha na frente da pia, ele sobe nessa escadinha, pega a escovinha de pasta de dente, escova os dentes dele, aí desce, vai lá, abre a geladeira, pega a fruta, põe na mesa, uma criança autônoma. E estava nesse vídeo se pregando como, nossa, criança perfeita. Não, sinto muito, não é. Isso é uma criança adultizada, cheia de problemas, que lá na frente ela vai ter um bando de problema emocional.
É uma criança que com 15 anos de idade vai estar tendo burnout, igual nossos adolescentes de hoje, né? Vejo as notícias e vejo tudo isso aí. Adolescente de 15 anos hoje tendo burnout, crise de ansiedade e tentando suicídio de tanto estresse e problema que tem na cabeça. Eu nessa idade só queria saber de jogar bola, bater. Pode ver que a cada geração nós vamos nos tornando mais racionais e mais cedo. Né? O pessoal aí da minha idade, ou mais velhos que eu, a gente costuma falar isso muito. Nossa, na tua idade eu tava comendo cocô, né? Não queria saber de nada. Justamente isso, pode ver. As pessoas ficam mais racionais cada vez mais cedo. É justamente o plano de Satanás para acabar com tudo. Então é isso. Trocando orgulho pela humildade genuína. Passo 2. Entenda que você não é autossuficiente. Você não sabe de tudo. Você não é capaz de resolver as coisas. É Deus. Tudo que nós temos que fazer, nós temos que correr a Deus. Inclusive eu já vi pastores ensinando o contrário. Ô pai, perdoa-os. Que não tem que ficar correndo para Deus por qualquer coisa. Não, é o contrário. Ele nos criou para ser isso. Ele nos criou para ser assim. Né? Entenda que você não é autossuficiente. Tudo na sua vida, consulte a Deus. Tudo na sua vida, pergunte a Deus. Tudo na sua vida, corra para Deus. Como uma criança faz, como nós deveríamos ser. Corra para o seu pai e questione o seu pai sobre todos os passos da sua vida. Ponto 3. Trocar o cinismo. Esse eu vou falar que é até o mais difícil para mim mesmo. Trocar o cinismo pela capacidade de se maravilhar. Né? Aquele exercício que a gente fez lá no começo, que eu falei, nossa, a criança se maravilhando, né? Com a simples borboleta voando em torno dela. Olha só a borboletinha, pai, que não sei o quê. Né? A gente tem hoje esse peso da razão, do cinismo, né? Já a criança, ela vê alegria em tudo, né? Ela vê milagre em tudo, né? É isso que Yeshua nos convida, né? Ele nos convida novamente para a gente ser como criança, se maravilhar em tudo, ver milagre em tudo, confiar nele em tudo, né? Como ele falou. Entregar tudo nas mãos de Deus. Para que você vai se preocupar? É isso que ele fala mesmo, né? Se Deus se preocupa em enfeitar a flor do campo, se ele se preocupa com a árvore, com a ave, com o que a ave vai comer, o que a ave vai fazer, você acha que ele não vai se preocupar com você? Né? Minha família, nós somos exemplos disso. Enquanto estávamos em missão, eu não estava trabalhando, eu estava desempregado. Até tentava achar algum trabalho remoto, alguma coisa remota, mas não conseguia, não tinha como. E nunca faltava nada. Deus sempre provia. Deus sempre dava um jeito, sempre colocava uma pessoa, alguém, algo, alguma coisa. Sempre tinha o que a gente precisava. Nunca as coisas faltavam. E assim é até hoje. E quando faltou, ele veio com milagre. E quando faltou, ele veio com milagre. Que vez? A pesca. A pesca. Esse foi o último agora. Estávamos no norte do Paraná, quase na divisa Paraná-São Paulo, onde passa ali um rio gigante ali. Num dia de pesca, ninguém pescava nada, ninguém estava pescando nada, a gente estava sem dinheiro para comprar comida, para comprar nada. Eu falei, eu vou pescar com aquelas varinhas de bambu, porcaria. E aí voltando, os caras voltando e desistindo, que ninguém estava conseguindo. A gente não tinha o que comer aquele dia e você orou de manhã, pedindo provisão para Deus. Do primeiro dia você está falando. É que teve vários milagres, a gente ficou 3 dias. Não, foi esse mesmo dia, amor. Então, justamente, a gente não tinha o que comer e orou para Deus e pediu para Deus, pai, provê, dá um jeito, né? E ninguém pescando nada. Não é o do ninguém pescando, foi o cara te dando. Então, o cara que me deu. Aquele dia também. Por isso que o negócio até maior, que até brincou. O povo que estava ali na beira do rio, ninguém estava pescando nada. Quem conseguia pescar é quem estava de barco, lá no meio do rio. Aí eu lá tentando, peguei um peixinho desse tamanica assim. Um peixinho só desse tamanica assim. Acho que era pouco para uma pessoa, quanto mais para 4. Aí eu desistindo, quando eu der
tô pensando em ir embora, chega um cara num barquinho, não conheço, não sei quem é e nunca mais ouvi. Pô, quer os peixes aí? Tava legal demais, gostoso demais a pesca lá no meio do rio, não sei o que, me empolguei, peguei peixe demais do que eu preciso. Ah, eu quero, abre aí sua sacola, sua redinha aí. Ficamos 2 dias comendo aqueles peixes. Demos peixe pro povo das barracas em volta da nossa. Então, Deus sempre dá um jeito. Então é isso. Então, só recapitular os 3 passos. Troca o julgamento pela confiança radical em Deus. Troca o seu orgulho pela humildade. E troca o cinismo pela capacidade de se maravilhar. Olhe todos os pequenos milagres que Deus faz na sua vida todos os dias. Quando você está aí no trânsito dirigindo, aquele cara te fecha e vai embora e não acontece nada. E você xinga o cara. Em vez de xingar, pare e olha. Nossa, pai, podia ter batido, podia ter capotado, eu podia ter morrido. Ô, Senhor, glória a Deus pelo milagre que o Senhor fez na minha vida. Né? É isso. Aprendam. Sigam esses 3 passos, que é o que Jesus nos deixou para a gente iniciar essa trilha, aquilo que nós deveríamos ser, né? João 6,36. E Jesus disse, vou abrir, eu sou o pão da vida. Calma aí, eu nem abri ainda. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. É justamente o exemplo disso que eu acabei de falar. Creia nele, vá a ele, você nunca terá fome, você nunca terá sede. Né? Deus não mente. Deus não se engana. Vá a Jesus, você nunca vai ter fome, você nunca vai ter sede. Não se preocupe, pare de andar desesperado com tudo. Né? Ele nos oferece um novo alimento. Em vez de você morder o fruto do conhecimento do bem e do mal todo santo dia, ele te oferece um novo alimento, o pão da vida. Troca o fruto do conhecimento pelo pão da vida, que você vai ver que tudo melhora. O caminho de volta para o paraíso, né? O caminho é justamente isso, abrir mão do autocontrole, abrir mão, né? Não é sobre teologia, não é sobre faculdade da fé. Hoje a gente vê, né? Não, para você ministrar, para você ser pastor, você não precisa mais ter que ser levantado e ungido por Deus e ter os dons de Deus, como sempre foi escolhido, como eram os apóstolos. Você não tem que ser alguém escolhido por Jesus Cristo. Hoje tem que ser o quê? Você tem que fazer a faculdade de teologia, a faculdade da fé, você tem que fazer o curso de 4, 5 anos daquele ministério. O homem, o cara ali tem que te levantar, tem que te dar bênção, tem que isso, aquilo. Não, é Deus. Deus em tudo. Deus para tudo. Deus em tudo. Inclusive, depois, né, Jesus foi crucificado, Judas Iscariotes se suicidou. Em Atos, os apóstolos, eles se juntaram e escolheram um novo apóstolo. Você vê qualquer citação e qualquer coisa desse cara depois disso? Pode ver. Fuça aí, né? Não tem. Por quê? Foi alguém que o homem escolheu e não que Deus escolheu. Logo depois você vê o quê? Aparecendo Paulo, o perseguidor. O perseguidor ali aparecendo, né? O cara que era o perseguidor, se tornando o maior entre os apóstolos, o cara que mais escreveu e documentou e falou e fez coisas ali dentre eles. E você vê em Apocalipse, onde relatando dos apóstolos, não sei o que, falando que do lado de Jesus tem 12 tronos. Se você for contar, seriam 13. Né? Seriam 13, porque saiu Judas Iscariote, mas os apóstolos colocaram mais um e apareceu Paulo. Tornaram-se 13 apóstolos, mas você vê Apocalipse só fala de 12.
É justamente isso. Não queira se guiar pelo que o homem fala. O homem não sabe de nada, de coisa alguma. Eles escolheram antes de receber o Espírito Santo. Antes de escolher, justamente. Essa escolha foi antes de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles. Então ali não era a intuição do Espírito Santo. Não era o Espírito Santo dirigindo eles em quem eles deveriam Era a escolher. racionalidade e a ansiedade. Era a racionalidade e a ansiedade dele. A gente é ansioso, a gente quer tudo para hoje, para agora, para não sei o quê, né? Caramba, saiu um, precisa colocar mais um. Precisa colocar. Tanto que hoje, qual que é a rede social do momento? Hoje é o TikTok, você fica ali, vídeo de 30 segundos, né? Bota o vídeo no X2, corre aí a live no X2, fala pra gente, Elan, coloca aí, faz a live no X2, né? No YouTube, coloca o vídeo de vocês no YouTube, porque antes a gente fazia no Instagram. O Instagram não dá pra pôr X2, Elan, coloca no YouTube, que no YouTube eu consigo pôr X2, consigo te ver em X2. Se acalma. Não escolha o apóstolo errado por causa da sua ansiedade. Aguenta a mão. Na hora certa vai vir o Espírito Santo sobre vocês e na hora certa Deus vai levantar o Paulo. Vai pegar ali o cara que era o total oposto, que queria matar todo mundo, que queria acabar com todo mundo, que não acreditava em nada do que vocês falam. E vai levantar esse cara para trazer a mensagem. Então, tenhamos calma, tenhamos controle. Vamos fazer essa destroca. Larga o fruto do conhecimento. Pega o pão da vida, que o pão da vida é que vai te dar o caminho certo. Tá certo? E aí, só que aí tem uma coisa. Tudo na nossa vida tem consequência. Tudo que a gente faz tem consequência. Não é? Aí você vai falar para ele, beleza, pai, larguei o fruto do conhecimento. Vem cá, pão da vida. A partir de hoje é você que dirige todos os meus passos. Tudo que eu faço a partir de hoje é você que vai dirigir para mim. Beleza? Beleza. Aí qual que vai ser a primeira coisa, o primeiro passo que ele vai falar? Lucas 22, 31, 32. Lógico, primeiro ele vai te curar, né? Ele fez o cego enxergar, levantou o defunto, primeiro ele vai te curar. A hora que ele te curar, ele vai lá. Lucas 22, 31, 32. Simão, ouça, o adversário pediu vocês para si, para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, Simão, para que sua confiança não falhe, e você, assim que tiver voltado para Deus, arrependido, fortaleça seus irmãos. Em outras versões, né, vai falar, quando você se converter, fortaleça seus irmãos, né? Na NVI, em algumas outras versões, vai estar escrito isso. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Presta atenção numa coisa. Pedro andou com Jesus 3 anos. Com o cara, com o próprio, ali, do lado dele. Foi o primeiro que ele foi lá buscar. Foi o apóstolo que ele falou, apacenta minhas ovelhas. Foi o apóstolo que ele incumbiu de iniciar aí a coisa. E Jesus ainda falou, quando você se converter, você ajuda os seus irmãos. É como eu falei. Uma coisa é aceitar Jesus. Crer em Jesus até o capeta crer. Saber que Jesus é o Filho de Deus até o capeta crer. Quando Jesus atravessou o rio para Gadara, chegou em Gadara, o primeiro que correu na direção dele foi o capeta.
nessa ocasião, o endemoniado gadareno, nem os próprios discípulos ainda tinham a dimensão e a noção de quem era Jesus, de tudo que era Jesus. O capeta chegou correndo ali, né? O endemoniado com o capeta chegou direto correndo ali. Filho de Deus, filho de Deus! Então, saber quem é Jesus, reconhecer Jesus, acreditar em Jesus, até o capeta acredita. Porque o demônio, a primeira coisa que ele falou, não nos destrua, permita que a gente vá para os porcos. Ele não peitou Jesus. Ele não foi para cima de Jesus. Ou seja, ele sabia quem era Jesus e tudo que Jesus era capaz. Acreditar em Jesus, até o capeta acredita. Aceitar Jesus, até o capeta aceita. O negócio é, quando que você vai ser e agir de acordo com o que ele fala, com o que ele quer, com o que ele nos deixou. Né? Foi o que ele falou para Pedro. E aí também não basta. Ai, não, Alan, consegui. Voltei àquela alma de criança, né? Estou sendo como Jesus disse que era para eu ser. Vou me fechar aqui no meu mundinho agora e viver o resto da minha vida, até a volta de Cristo. Não. Você viu o que ele falou? Ajude os seus irmãos. Então você vai pegar aquele irmãozinho, é o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Eu terminei essa trilha, como eu falei. Não, isso é uma pregação que fala até para mim. Muito, muito. De todas as pregações que eu já fiz na vida, essa é a que mais fala comigo. Só que o que a gente faz? Eu que estou um passinho na frente, pego na mão, você que está um passinho mais para trás. Vem cá, vamos junto. Eu te ajudo. Olha, eu aprendi isso aqui com Jesus, eu aprendi aquilo lá com Jesus, eu te ajudo. Que nem criança mesmo, criança que sabe um pouquinho nem criança. mais, né, ensina o outro como se fosse um doutor. Como se fosse um doutor, pode ver. Pede para a criança explicar qualquer coisa. A coisa mais simples do mundo. Uma criança, olha, não, é assim, é assada, não sei o quê. Não, adora ensinar, adora falar, né? Ela sabe que ela não é adulta ainda, mas o que ela sabe, ela divide com quem não sabe. O que ela sabe, ela divide. A gente não vive dando bronca nas crianças que elas falam demais? Porque, você fala demais, fulaninho. Pô, você conta tudo pros outros, a gente vai lá, mal conhece a pessoa, você me faz passar vergonha, conta a nossa vida inteira pra pessoa. Por quê? Ela tá fazendo o que Jesus deixou. Lá no nosso DNA, tá aquilo, tá tudo isso daí. Tudo isso daqui já tá dentro do nosso DNA. O que acontece é que a gente morde esse fruto do conhecimento todo santo dia e mata, adormece aquilo ali. Adormece aquilo ali. Mas isso tá no nosso DNA. A gente já nasce prontinho para isso. Para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. A gente nasce prontinho. Pode ver, a criança ela fala. Ela divide, ela compartilha tudo que ela sabe, tudo que ela tem. Né? Tenta juntar duas crianças. Tem até um vídeo que eu vi desse exercício na internet. Viralizou também, bem famoso. Eles colocam duas crianças com dois pratos cobertos assim, sentado lado a lado na frente. A hora que destapa o prato assim, né? Uma tá com 2 doces no prato, a outra não tem nada. A primeira coisa que a criança que tá com 2 doces faz é pegar um e entregar pra amiguinha do lado. Puf! Ah, nem pensa 2 vezes. Puf, toma. Justamente isso. Então hoje eu venho fazer esse convite para todos nós. Sejamos como crianças. Sejamos como crianças. Um pega na mão do outro e continua e ajuda. Sempre. Alan, eu tô começando essa trilha agora. Eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Sim, tem. Sempre tem algo que você pode ajudar os outros. Sempre, sempre, sempre. Então, um ajudando o outro, como era a igreja primitiva. Quem assistiu minha outra pregação, que eu falei justamente, né, da fé dos apóstolos, é justamente como era a igreja primitiva. Eram todos juntos, um ajudando o outro, vivendo em comunidade, fazendo tudo junto, um ajudando o outro. Então é isso. É essa mensagem que eu vim trazer para vocês hoje. Vamos resgatar a nossa alma de criança. Vamos ser o sal da terra. Para isso que ele nos chamou. Vamos ser o sal dessa terra. Vamos trazer de volta a pureza, né?
quando ele diz que a gente tem que ser distinguido, aonde a gente quer que vá, que inclusive, né, tem algumas linhas, né, denominações evangélicas usam isso para falar, para defender que a gente tem que andar de terno e gravata o tempo inteiro. Quando ele fala que a gente tem que ser reconhecido onde a gente quer que vá, não é necessariamente pelo nosso jeito de ser e de nosso jeito de vestir. Lógico que uma das ordens dele é para a gente ser recatado. Não vai sair por aí de shortinho. Temos que ser recatados, mas o principal que ele diz que a gente deve ser reconhecido pelo mundo é pelo nosso jeito de ser e de agir. É pelo nosso jeito de ser e de agir. Aonde a gente vai tem que bater o olho e falar: ih, aquele ali é servo de Jesus, ó, porque olha que doidão. Olha que doidão, parece uma criança. É isso que ele quer de nós. Certo? Essa foi a palavra de hoje. Agradeço a vocês por estarem até aqui conosco. Vamos orar? Vamos colocar um louvor antes de você orar? Que tem a ver com a sua pregação. Deus me lembrou. Pode pôr? Que cada um medite aí enquanto estiver ouvindo o louvor, para meditar na letra do louvor, da música e nessa sobre o que foi mensagem. falado. Isso. Use esse tempo para trazer de volta a sua criança. Deus, eu tô aqui pra te falar que eu tô abrindo mão dos meus planos porque estou atrapalhando os seus propósitos. E que tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. E depois ainda ter trabalho pro Senhor, clamando e pedindo ajuda. Tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável. Baseado nisso é que eu estou aqui hoje, pra dizer que eu abro mão, porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu quando eu era substância informe no ventre da minha mãe. Pega a minha vida e faz o que quiser. Pega o que está fora e volta pro lugar. Mexe, me leva de volta pro projeto original. Só quero estar contigo e que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o seu Espírito dentro de mim. Me devolva a alegria de ser filho. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Deus, eu tô aqui pra te falar que eu tô abrindo mão. Abra a mão agora. Dos meus planos porque estou atrapalhando os seus propósitos. Sim, para de atrapalhar. E tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. E depois ainda ter trabalho pro Senhor, clamando e pedindo ajuda. Tudo que o Senhor realizou foi
tão maravilhoso, foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável. E baseado nisso é que eu estou aqui hoje, pra dizer que eu abro mão, porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu quando eu era substância informe no ventre da minha mãe. Oh, 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 pega minha vida e faz o que quiser. Pega o que está fora e volta pro lugar. Mexe, me leva de volta pro projeto original. Só quero estar contigo e que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o seu espírito dentro de mim. Me devolve a alegria de ser filho. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Pega minha vida e faz o que quiser. Pega o que está fora e volta pro lugar. Mexe, me leva de volta pro projeto original. Só quero estar contigo e que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o seu espírito dentro de mim. Me devolve a alegria de ser filho. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Que estejas comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações hoje, Senhor. Como eu falei no começo, Pai, que essa palavra, Pai, que a sua palavra, Pai, possa cair em terra fértil, Senhor, que possamos ser, Senhor, o solo fértil, Senhor, e germinar, Pai, essa palavra que o Senhor falou conosco hoje, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a abrir mão, Pai, a abrir mão desse pacto maligno, Pai, que Adão e Eva fez, Pai, e que nós reforçamos todos os dias, Pai. Ajude-nos, Senhor Jesus, a escolher você, a escolher o pão da vida no lugar do fruto do conhecimento, a entregar tudo nas suas mãos, a confiar tudo em Ti. Ajude-nos a retornar ao projeto original, Senhor. Ajude-nos, Pai, traz de volta a leveza, Senhor, traz de volta a alegria, Senhor, traz de volta a ingenuidade, Senhor, que possamos, Senhor, ser reconhecidos nesse mundo como seus filhos, Senhor, não pela forma que andamos e nos vestimos, Senhor, mas pela forma que somos, Senhor, por sermos leves, sinceros, ingênuos como Cristo foi, como Cristo é. Traga-nos de volta, Senhor, para o projeto original, Senhor. Abra de volta as portas do Éden para nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que essa palavra possa ecoar, Senhor, pelos quatro cantos dessa terra, Senhor, trazendo as pessoas de volta, Senhor, ao seu projeto original, Pai. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. A outra música tinha escolhido, você quer pôr agora? Quer pôr depois da ceia?
Enquanto faz a ceia, pode ser? Enquanto faz o quê? A ceia. Durante a ceia é um pagodão, nada a ver, né? Então põe depois. Então bora pra ceia, meu povo. Pega aí seu pão, seu suco de uva, sua água, seu biscoito de água e sal, o que quer que seja, afinal são meros símbolos. O que importa de verdade é estarmos em comunhão com Ele. Senhor Jesus, obrigado por nos trazer de volta ao projeto original. Obrigado por nos dar o caminho, por nos mostrar que você é o caminho e por nos levar de volta ao projeto original. Obrigado por se sacrificar naquela cruz para abrir as portas do Éden de volta para nós, por nos mostrar e nos ensinar todos os dias até hoje o projeto original. Obrigado por trazer para nós o seu jugo suave e leve e tirar de nós esse jugo pesado da racionalidade, do racionalismo, da modernidade, Senhor. Consagramos esse pão e esse suco, como o Senhor diz, na sua última ceia de Pêssar, simbolizando o seu corpo e o seu sangue vertido em nosso favor na cruz. Leva-nos todas as doenças, leva-nos todos os males que essa escolha nos trazem, em nome de Jesus. Vamos comer. Você vai. Você que sabe, você que é o sacerdote. Eu entendi isso também. Eu entendi isso também, mas pedi para ele falar contigo se fosse. Se minha família terminar a ceia, se esse vídeo chegou em você pela primeira vez, se essa mensagem também te tocou, se Deus falou com você através dessa mensagem, quero falar que estamos aqui, como eu falei durante a pregação, para dar a mão para você e te ajudar, te mostrando a parte que nós já aprendemos e te ajudar e juntos caminharmos em direção a Cristo, em direção àquilo que devemos ser. Nós somos uma igreja online, né? Se você procura um lugar, se você também estuda a Bíblia e vê que essas igrejas de hoje estão abrindo mão e renegando a origem da Bíblia, que é o judaísmo, e você entende como Cristo deixou e como os apóstolos faziam, que judeus e gentios têm que estar juntos em honra e glória de Deus e caminhando em direção a Yeshua. Eis-nos aqui, estamos aqui para juntos andarmos e juntos chegarmos nisso. Nosso Instagram está como João, o Filho de Deus, e Maria, a Filha de Deus. Manda uma DM lá no nosso Instagram. Nós temos os grupos de WhatsApp, onde a gente discipula as pessoas, aconselha, ajuda e caminhamos todos juntos. Então, se você quiser fazer parte disso,
nos chama lá, manda uma DM pra gente no WhatsApp, no Instagram. João, o Filho de Deus, Maria, a Filha de Deus. E vamos juntos aí, em direção aos planos de Deus e de volta para o projeto original, como a gente viu na música. Pode pôr, mano? Deixa eu... Não, pode pôr. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor diz lá no livro de Oséias, capítulo 6. Como não podia, se não terminasse com samba, não era Filhos de Deus, né? Conhecer o Senhor Jesus. Não é Filhos de Deus se não terminar com samba. Deus, eu preciso te conhecer mais, Senhor. Eu preciso ser mais De íntimo. criança, alegria. Deus, em nome do Senhor Alegria. Jesus, eu quero mais. Eu quero mais. Exatamente. Nós adoramos, Senhor. Sejamos alegres. Meu orgulho Me tirou do jardim, Tua humildade colocou jardim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Oh, eu quero ver. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu perder tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Nós te adoramos, Senhor. Nós reconhecemos que só Tu és. Oh, Yeshua.
isso aí. É isso aí. Então, por último, se você sentir de ajudar nosso ministério, na descrição aí da live está o nosso Pix. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Vão em paz e sejam como crianças. Quero ver todo mundo aí que viu esse vídeo hoje, agora ao vivo, gravado, tudo. Quero ouvir todo mundo hoje aí sendo como criança. Aí. Sai para fazer algo que você gosta, pega a tua família, vai fazer algo que vocês gostam, vão passear, vão brincar, vão se divertir. Vai em paz. Orreias lá pro grupo. Abraço, meus amados. O Senhor é conosco. Tá se recompondo aí. Vou em paz.